O curso de Sistemas de Informação é um dos cursos ou uma das profissões que formam profissionais cuja demanda é a mais gritante no mundo e não é diferente no Brasil. Para vocês terem uma ideia, só para a gente começar a falar de como é esse mercado, projeções de várias organizações ligadas à área de tecnologia da informação estimam que até 2026 o gap, ou seja, a falta de mão de obra para atuar nesta área é em torno de 500 mil de pessoas. Ou seja, a demanda é crescente e a oferta de profissionais não acompanha a velocidade dessa demanda, desse crescimento da demanda. Então, o que é importante? Qual é o desafio de assumir essa coordenação? É justamente criar as condições para que os alunos entendam a importância do seu papel até na sociedade ao atuar nessa área. Esse profissional hoje ele tem condições de atuar em qualquer setor da economia, desde o direito até, por exemplo, uma indústria de alimentos, uma indústria automotiva. Pode atuar também na área comercial, empresas comerciais, enfim, uma infinidade de aplicações. Por quê? Porque a tecnologia da informação está em tudo, né? Hoje a gente costuma brincar que tudo é software, né? E esse curso tem justamente esta característica de formar um aluno ou um profissional que tem as competências para entender os problemas das organizações e, a partir desse entendimento, desenvolver softwares de aplicação, os chamados apps, né, os apps, que vão dar soluções a essas necessidades, a esses desafios da chamada transformação digital que está ocorrendo no mundo. E aí a gente está falando que esse profissional vai estar habilitado a lidar com tecnologias emergentes, como internet das coisas, como inteligência artificial, como blockchain e várias outras, né? Uma coisa que a gente também entende é que esse aluno ele precisa aprender a aprender, porque essa área, isso é em geral, mas nessa área de uma maneira mais acelerada, as mudanças tecnológicas impõem uma competência a esses profissionais de aprenderem toda a vida e aprenderem rápido, com agilidade, porque o avanço tecnológico é de uma velocidade que a gente não imaginava há 5 anos atrás. Então é um crescente essa velocidade de mudanças, né? Nessa área, o futuro já chegou, já está aí. A gente tem que, então, por isso é que a gente tem que ter a habilidade de propiciar a esse aluno que ele esteja, por exemplo, em condições, e isso é possível nesta área, de começar já a trabalhar já nos primeiros anos da faculdade, não precisa terminar o curso para trabalhar. Provavelmente ele vai ter grandes ofertas de trabalho já ao final do primeiro, segundo, terceiro semestre do curso. Isso é fato, porque é uma área que demanda muito profissional e a gente vai preparar esse profissional para já poder estar atuando logo nos primeiros anos da faculdade. O processo de desenvolvimento de software, que a gente chama de engenharia de software, ele tem várias etapas. A última etapa é o teste daquilo que o profissional programou, que a gente costuma dizer que codou, né? Code, vem do termo em inglês. Mas eu considero que a fase mais importante desse processo é o início. É onde esse profissional tem que entender qual é a realidade, qual é o contexto aonde aquele produto que ele vai desenvolver se insere. E o que é entender esse contexto? Primeiro é entender o problema que aquela aplicação, que aquele app vai resolver. E para entender esse problema, ele precisa ter habilidades que não é a habilidade de entender uma linguagem de programação ou uma arquitetura de dados. Ele antes precisa entender como é que é o contexto de uma organização. E é por isso que o nome do curso é Sistemas de Informação, porque a informação é a matéria-prima para a tomada de decisão. Então o aluno primeiro vai aprender, vai ter essa visão sistêmica do que é uma organização. Depois ele vai ter que ter habilidades nessa fase inicial de especificar os requisitos do software que ele vai desenvolver. E aí que ele precisa das habilidades que não são aquelas técnicas, são habilidades que a gente chama socioemocionais,
que é a habilidade de entender o que o outro está falando com muita clareza, saber dialogar, saber conduzir uma pesquisa dentro da empresa para identificar os problemas. Precisa também ter habilidades de trabalhar colaborativamente, porque ele vai estar liderando processos conversacionais para entender aquele contexto onde o software vai ser aplicado, vai ser utilizado. Ele precisa conversar com vários níveis assim, de hierarquias dentro de uma organização, desde um CEO até aquele operário que vai dentro do chão de fábrica utilizar o software. Por quê? Porque ele, além de atender à empresa, ao cliente do software, ele tem que atender o usuário, ou seja, aquele que vai usar o software. Então ele tem que chegar no nível dos detalhes e para isso ele precisa dessas habilidades que não são habilidades técnicas de linguagem de programação, de codar um software. Ele precisa ter habilidades de diálogo, de conversação, de visão sistêmica, de saber dar feedbacks, de saber ouvir, né? Entender o contexto de quem está falando, que é o que a gente chama de empatia na escuta ou da escutativa. Todo esse tipo de habilidade ele vai construindo ao longo do curso. Então é um baita desafio que a gente está preparado para encarar.